Olá, eu sou a professora Miriam e hoje vou estar falando aqui para vocês sobre algumas aplicações das folhas de Ora pronobis, mais especificamente a Perisca aculeata Miller, em alimentos plant-based. Para começar a falarmos sobre a Ora pronobis, nós precisamos nos atentar para esse mapa que foi disponibilizado pelo The Global Biodiversity Information Facility, atualizado de 2023, onde os pontinhos amarelos indicam locais onde a Ora pronobis é encontrada no mundo. Então, a gente percebe que temos um pouco, né, na Ásia, um pouco na Europa, um pouco mais na Austrália e na África, mas ela é abundante, né, ela é nativa das Américas, né? Observem América do Norte, América Central e América do Sul. É, mais especificamente, ela chama a atenção por estar presente em toda a costa litorânea, né, do Brasil, de norte a sul. Ou seja, ela é abundante em nosso país. Porém, até o momento, pouco difundida como um alimento de consumo diário ou rotineiro nos nossos dias, de maneira que ela é chamada de uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Punks são plantas que poderiam ser consumidas por toda a população diariamente ou a cada poucos dias, é, mas não são, tá? Não estão presentes culturalmente, né? Ah, difundidas no nosso consumo. Bem, a Ora pronobis, ela é uma planta perene, ou seja, ela ocorre o ano todo, de porte arbustivo, ela não é uma árvore, ela é um arbusto da família Cactaceae, né? Nativa da América tropical, realmente, conhecida como carne verde ou carne de pobre. Por quê? Porque é uma fonte de proteína vegetal, tá? Ela tem elevado teor de proteína, principalmente se compararmos com outros produtos de origem vegetal, tá? No Brasil, ela tem um pouco mais de consumo em algumas regiões de Minas Gerais e de Goiás, tá? Especialmente nessas cidades históricas famosas. Inclusive, remonta do Brasil colônia a origem do seu nome. Ora pronobis, segundo a história conta, significa rogai por nós, e ela era, na época, né, plantada aos arredores das igrejas, ou dos locais onde ocorriam missas, encontros religiosos. Por conta de que ela tem bastante espinhos, eu já vou dar mais detalhes sobre isso, no seu caule, nos galhos, nos ramos, né? E isso afugentava, né? Animais, predadores, enfim. Então, era usada como cerca-viva. Ainda hoje em dia, pode-se encontrar Ora pronobis como cerca-viva em casas, né? Mas não tão comum como no Brasil colônia. De todo modo, é uma planta que pode chegar a 4 metros de altura. Os ramos, assim, são longos, eles são proeminentes, e ele apresenta, as folhas, né, vão estar, então, nesses ramos, e elas são normalmente planas, tá? Elas não são curvadas, e são arredondadas ou elípticas, como nessa foto que vocês podem observar, é uma muda, tá? É uma mudinha da planta de Pereskia aculeata Miller, bem novinha, então ela ainda está com uns tons, né, bem clarinhos, ainda não está aquele verde vigoroso que ela vai assumir, mas vocês conseguem observar o formato da folha, né, e também aqui o detalhe dos ramos, né, com os acúlios, que são os espinhos. Bem, ela também possui flores e frutos, como eu já vou mostrar em mais detalhes. Bem, a Ora pronobis apresenta basicamente 3 espécies, sendo que o que as diferencia normalmente é o formato das folhas, mas principalmente das flores, formatos e cores, tá? Como vocês podem observar aqui nessa imagem. Na esquerda, nós temos a Pereskia bleu, caracterizada por essa cor mais alaranjada. No centro, a Pereskia grandifolha, que tem
esse tom arroxeadinho, alguns dizem rosada, né? E na direita, a Pereska aculeata, que tem flor branca, tá? Cada uma tem, então, o tom da flor diferente. A gente pode observar que as folhas também, né, são um pouco diferentes. Chama a atenção para a Pereska grande folha, que tem uma flor um pouco mais, uma folha um pouco maior e mais arredondada, enquanto as outras têm a ponta, né, mais cuneiforme, né, que é afinada, certo? Então, agora eu vou adentrar na espécie Pereska aculeata, tá certo? Que é a nossa espécie de interesse. Vocês podem observar aqui nessas imagens como são, então, os galhos, os ramos, tá? Eles vão crescendo, então, com as folhas, certo? E na imagem aqui da esquerda, a gente consegue ver os espinhos, né? Então, os galhos, os ramos, eles têm espinhos por toda a sua extensão. Aqui, vocês conseguem observar melhor na imagem da direita como são esses espinhos, que são, né, o nome da botânica, né, seria cúleos. Eles nascem nos ramos muito próximo de onde nasce a folha. Então, até por isso que a gente estava falando, né, que elas eram, ainda são, às vezes, usadas como cerca viva por conta desse tanto de espinhos que ela tem. E temos que tomar um cuidado quando vamos retirar as folhas para não nos machucarmos, correto? Que estão bem próximos, né? No caule, o acúleo assume outra forma, né? Mais pontiagudo, como vocês conseguem observar aqui na esquerda, e é dessa forma que afugenta muitos animais, até animais maiores, né? Dos terrenos. Bem, aqui vocês conseguem observar como são as flores da Pereska aculeata Miller. Elas crescem em formato de cachos, né? Inclusive, praticamente um buquê, né? De flores aqui, muito bonitas. E aqui vocês conseguem observar os frutos, certo? Os frutos da Pereska aculeata Miller, né? Que são alaranjados, também presença de acúlios, observem, né? E também são considerados punks, tá? Porém, no nosso trabalho e o objeto desta palestra são as folhas, tá? As folhas de Ora pronobis, né, vêm sendo estudadas mais recentemente, tentando, né, investigar, então, as suas características físico-químicas e potenciais de interesse para consumo, para incrementar formulações e difundir, divulgar, incentivar o seu consumo. Então, o que já se tem, né, comprovado? Que ela efetivamente apresenta altos teores de proteína bruta e também de ferro mineral. Muito interessante. Por quê? Já já vamos falar mais sobre isso, né? Para alimentos plant-based, que é o nosso foco, né? Alimentos à base de plantas, nós precisamos pensar em teores de proteína e precisamos pensar em teores de ferro, que são dois componentes comumente encontrados em carnes, principalmente carnes vermelhas, né? A questão do ferro. Então, ela é fonte, certo? Além do ferro, ela apresenta outros minerais em quantidades consideráveis, como o potássio, o magnésio, o cálcio, o zinco e o manganês. E ela é fonte de fibras. Essas fibras, chamadas de substâncias mucilaginosas ou mucilagem, são aquelas famosas babas, né? Popularmente chamadas de baba, que quando você quebra ou rasga a folha, ela solta. Muito similar ao quiabo, né? Eu vou aprofundar mais para frente essa questão, mas nesse momento lembrem-se, mucilagem é fibra, e fibra é uma fibra interessante, é uma fibra solúvel em água. Então, ela pode ser utilizada na indústria de alimentos como um aditivo, tá? Para dar consistência às formulações, aos alimentos processados. Bem, por ela apresentar altos teores de fibras, proteínas, né, cinzas, que são sais minerais, mas também apresentar alta umidade, né, ela apresenta baixa caloria.
Então, acaba sendo uma aliada nas dietas, né, para redução de valor calórico ingerido. Ela apresenta vitaminas A e E compostos antioxidantes, principalmente fenólicos, carotenoides e flavonoides. Esses grupos, né, são famosos, são conhecidos, já tem estudos mostrando que são aliados, né, na prevenção de doenças crônico-degenerativas, que são aquelas doenças que acometem as pessoas no decorrer da idade, conforme elas vão envelhecendo. Na medicina popular, ela também tem outras aplicações. O pessoal utiliza ela para processos inflamatórios, principalmente na forma de chás, como expectorante, quando está assim, gripadinho, resfriado, e ainda para recuperar a pele, porque ela apresenta um efeito cicatrizante. Existem alguns estudos já encontrados na literatura mostrando esses potenciais dela, mas ainda precisam ser muito aprofundados para se tornar realmente, efetivamente, né, uma aliada em tratamentos médicos, tá? Porém, ela se apresenta como promissora, correto? Bem, então, como eu mencionei, normalmente, as populações que consomem a Ora Pronobis, consomem ela em uma dessas formas apresentadas, assim, isso de maneira geral, tá? Nas saladas, então ela pode ser lavada, picada, adicionada nas saladas verdes, né? Na forma de chá, como eu mencionei há pouco, refogada, né? Então, como você faria um refogadinho de couve ou de espinafre, ou em omeletes, né? Normalmente esses são os principais usos em processamentos do dia a dia, né? Mas, pensando do ponto de vista da tecnologia de alimentos e da industrialização de alimentos, algo que se pode produzir a partir das folhas frescas de Ora Pronobis é a farinha, tá? Como Casagrande e colaboradores, em 2022, publicou um trabalho onde desidrataram as folhas de Ora Pronobis por 24 horas em estufa com circulação de ar a 60 graus e obtiveram a farinha de Ora Pronobis. O nosso grupo de pesquisa obteve também farinha de Ora Pronobis em forno convencional, tá? Utilizando 100 graus Celsius por 45 minutos, de forma a divulgar para a população que é possível sim obter farinha de Ora Pronobis em casa, certo? E adicionar esta farinha em seus preparos, certo? Então, como que isso é feito? A folha de Ora Pronobis deve ser lavada em água corrente, higienizada, né? Não se deve sanitizar com cloro, hipoclorito de sódio. Por quê? Porque o cloro queima a folha. Então, ela fica super escura, assim, quase que um preto, assim, verde super escuro, grafite, assim. Então, não é necessário, beleza? E lavar em água corrente, colocar as folhas distribuídas numa forma, que não fique umas sobre as outras, né? Colocar no forno convencional, que pode ser elétrico ou a gás, por 40 minutos a 100 graus. Se você tiver um forno que vá a 80 graus, né, uma temperatura um pouco menor, utilize 80 graus. Mas normalmente os fornos iniciam nos 100 graus. Então deixe na temperatura mínima, né? Por 40 minutos já vão estar desidratadas. Então, espere esfriar e triture em liquidificador, tá bem? Quando triturado, vai ter já uma farinha. Você pode peneirar se você quiser, se você perceber que tem uns pedacinhos maiores. Às vezes sobra, tá? Uns mini caulinhos, que é da parte do meio da folha, né? Nesse caso, você pode peneirar para remoção. Se não te importar, você não precisa peneirar, como é o meu caso. Eu já trituro e guardo tudo. É importante, como é que se guarda? Guarde em vidros com tampas, tá? Isso é o mais recomendado. Pode ser potes herméticos? Sim, agora, né, tem esses potes com tampa hermética que fica bem vedado.
Ótimo, pode também. Tem que ser embalagem bem grossa, então vidro ou plástico grosso e tampa hermética. Essas tampas que você consegue fechar bem e não entra umidade, tá? Para que ela fique bem sequinha por um bom tempo, por meses. E outra coisa, não deixa exposta à luz, tá? Porque a luz degrada os compostos antioxidantes mencionados, tá bem? Então, se você quer manter a sua farinha com quantidade alta de antioxidantes para depois utilizar no decorrer dos seus preparos, mantenha dentro do armário fechado, que não pegue luz, tá bem? Ao abrigo da luz. Voltando a falar na farinha obtida pela Casa Grande e colaboradores lá em 2022, foi feita uma caracterização físico-química da mesma e alguns componentes chamam a atenção. A gente pode observar que realmente a farinha de Ora Pronobis tem alto teor de sais minerais, que estão representados aqui pelo teor de cinzas, né, de 14,56%. Ainda pode-se observar que o teor de proteínas na farinha foi de 11,9%. Segundo a legislação brasileira, para um alimento ser considerado fonte, né, no caso, fonte de proteína, ele deve apresentar um mínimo de 10% daquele componente. No caso, 10 gramas de proteína a cada 100 gramas de alimento sólido. Como a farinha de Ora Pronobis apresenta 11,9% de proteínas, ela é considerada fonte proteica, tá certo? Então, algo bem interessante que os autores apresentam. E outro dado muito importante, muito interessante, é o teor de fibras elevado, elevadíssimo. 31,47% de fibras foram encontradas na farinha de Ora Pronobis, ou seja, ela é fonte de fibras, sim. Os autores utilizaram, então, esta farinha no desenvolvimento de formulações de cookies e compararam com uma formulação padrão. Então, neste caso, observem que utiliza-se farinha de trigo, né? Açúcar mascavo e açúcar branco na formulação aqui tradicional. Bicarbonato de sódio como fermento, né? Sal, margarina, ovo, aveia em flocos, cacau em pó e gotas de chocolate. Então, é uma formulação tradicional, que leva ovo, né? Então, não estamos falando de um produto plant-based ainda. Porém, observe que na formulação 2, adicionou-se 2% da farinha de Ora Pronobis, e na formulação 3, adicionou-se 5% da farinha de Ora Pronobis, de modo a comparar estes cookies. E conduziu-se, né, análises físico-químicas nesses biscoitos. Algumas comparações devem ser feitas, que chamam muita atenção. Primeiramente, quando a gente compara a formulação 3 com a formulação 1, ou seja, 5% de farinha de Ora Pronobis, o conteúdo de sais minerais, cinzas, né, duplicou. Né? Observem aqui. 1,88 contra 0,99 da formulação tradicional. Proteína também, né, foi aumentada, não de uma forma tão grandiosa, porém ocorre um aumento e com diferença significativa, né, entre as amostras, a nível de 5% de confiança. E, principalmente, aumenta 6 vezes o teor de fibras dos cookies com 5% da farinha de Ora Pronobis, comparativamente à formulação controle. Ou seja, o cookie com 5% de farinha de Ora Pronobis já se torna muito mais saudável, né? Falando do ponto de vista nutricional, do que um cookie puramente feito de farinha de trigo, né? Então, são já resultados muito interessantes e promissores. Bem, um outro trabalho de Oliveira e colaboradores em 2023 também desenvolveu cookies de cacau com adição de farinha de Ora Pronobis e compararam, né, com a formulação controle. Porém, neste caso, observem que
A formulação 2 apresentou 10% de farinha de Ouro Pronobis, a formulação 3 apresentou 20% e a formulação 4, 30%. Então, concentrações bastante mais elevadas em comparação com o trabalho anterior. Observem também que não estamos falando de produto plant-based, porque as formulações, né, recebem farinha de trigo, açúcar mascavo, açúcar branco, mas também recebem manteiga, cacau, fermento em pó e ovos, correto? Então, a formulação controle, formulação tradicional, e as formulações 2, 3 e 4 nas proporções de 10, 20, 30% de farinha de Ora Pronobis. Algo muito interessante que foi desenvolvido nesse trabalho é a análise sensorial. E ficou comprovado, né, que a formulação 2 não difere estatisticamente da formulação controle, obtendo notas muito boas mesmo, para todos os atributos sensoriais, que são textura, sabor, cor, aparência e aceitação global, ficando com notas entre 7, gostei moderadamente, e 8, gostei muito. Não diferiram estatisticamente da formulação 1, porém, as notas até mesmo tiveram médias superiores, né? Um pouco superiores. Então, resultados muito bons, né? Indicando que 10% diferente de Ora Pronobis não prejudicou sensorialmente o cookie, né? Teve uma ótima aceitação. Falando, né, dos atributos sensoriais. E falando sobre a intenção de compra, a nota, né, obtida pelo cookie com 10% diferente de Ora Pronobis também foi muito boa. Ficou entre possivelmente compraria e certamente compraria. Quando a gente observa as formulações 3 e 4, apesar de elas apresentarem diferença significativa da formulação 1, né, com notas um pouco inferiores, ainda assim as notas são consideradas ok, né? Elas não são notas ruins. Elas ficaram entre 6 e 7, que indicam o quê? Gostei ligeiramente. Ou, né, entre, né, gostei ligeiramente e gostei moderadamente. Então, são notas boas de se ressaltar, né? E a intenção de compra ficou entre talvez compraria, talvez não compraria, possivelmente compraria. Então, assim, do ponto de vista sensorial, são excelentes resultados. E do ponto de vista nutricional, bem, as tabelas nutricionais foram calculadas e constatou-se que houve um aumento expressivo dos teores de fibras, né? Para a formulação 2, esse aumento foi de 44%, para a formulação 3, 88%, e para a formulação 4, 131%, ou seja, mais do que o dobro. Ressaltando, né, que realmente foram produzidos cookies muito mais saudáveis do ponto de vista nutricional e com excelente aceitação sensorial. Ou seja, a indústria pode estar pensando, né, em formulações que sejam mais saudáveis, que introduzam punks, né, no consumo diário da população. Eu coloquei aqui a receita, o protocolo, a formulação, como quiser chamar, dos cookies de cacau com farinha de Ora Pronobis no teor de 10%, caso vocês tenham interesse, né, em estar preparando em casa. Então, 1 xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de cacau 100%, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de farinha de Ora Pronobis, 1 colher de chá, né, de fermento químico, 3 colheres e meia de sopa de manteiga e um ovo, certo? E como que se prepara? Muito simples, só misturar todos os ingredientes manualmente numa bacia até obter uma massa homogênea e bem macia, lisinha. E esta massa deve ficar na geladeira, sob refrigeração por 30 minutos. Quando passaram-se esses 30 minutos, você já pode dividir em porções iguais. Essas porções, elas não têm um tamanho muito fixo. Se você quiser fazer pequenininho, se você quiser fazer maior, normalmente se faz num diâmetro de 5 centímetros e 1 centímetro de espessura, mas isso é a critério de cada um. O único ponto importante de se ressaltar é que os cookies devem ser
assados, para serem assados, eles têm que estar no mesmo formato, no mesmo tamanho, tá? Para que não assem de maneiras muito diferentes, né? Para que tenha um assamento uniforme. E dessa forma, se leva a forno a 180 graus por 15 minutos. Dependendo do seu forno, se ele tiver uma potência mais alta, você pode, de repente, já olhar esses cookies com 10 minutinhos, 12 minutinhos e ver como que está o assamento. Mas, normalmente, de 10 a 15 minutos e os cookies já estão assados, tá bem? Deixe resfriar em temperatura ambiente, né? Antes de guardar. Para guardar, semelhante. Guarde em vidros ou tampas, potes herméticos, com tampas bem vedadas, para que esse cookie não absorva umidade, e também guarde ao abrigo da luz, para que os antioxidantes não se degradem em presença de luz, tá bem? Bom, até o momento, vocês perceberam que as formulações apresentadas são formulações tradicionais que receberam certas quantidades da farinha de ora pronobis, né? Mas eles são alimentos que contêm ingredientes de origem animal. Então, o foco aqui, agora, é aprofundar a utilização da ora pronobis em formulações plant-based, ou seja, a base de plantas. Para contextualizar a importância dessa linha de pesquisa, eu trouxe dados, né, do mundo e também direcionados ao nosso país, né, do público que faz o consumo de produtos à base de plantas. Então, vamos iniciar aqui olhando para o nosso país, né, e para outros dois países da América do Sul. Dados catalogados pela Mintel Consulting em 2021, num período de 4 anos, de 2018 a 2021, para os públicos vegano, vegetariano e plant-based. E a gente pode observar que houve um crescimento para a maioria dos grupos em todos os países, né? Sendo que o público vegano no Brasil, né, chegou a 7% em 2021, vegetariano 3% e plant-based também 3%. A Argentina apresenta índices um pouquinho inferiores, porém, indicando normalmente crescimento. Vegano subiu para 6%, vegetariano 4% e plant-based diminuiu um pouco, né, para 0,3%. Já o Chile está com uma porcentagem da sua população vegana maior, né, chegando a 12%, que é bastante coisa, né? Se a gente pensar como indústria de processamento de alimentos, é um público bastante grande, né? O público vegetariano está com 4%, e o plant-based 5%. Então, é bastante coisa. Esses dados já nos ligam um alerta, né? Precisamos pensar nesses grupos. Bem, além disso, um estudo publicado recentemente pelo The Good Food Institute Brasil aponta como está o mercado consumidor brasileiro, né, de alimentos plant-based. Foram entrevistados 2.000 pessoas das classes sociais A, B e C. E dessas 2.000 pessoas, 34% fazem alguma restrição a produtos de origem animal, sendo elas 21% o consumidor chamado flexitariano, que seria o quê? Seria aquele público consumidor que faz alguma restrição a produtos, não é restrição, faz uma redução. Faz uma redução, busca reduzir um pouco, né, o consumo de produtos de origem animal na sua dieta habitual, no seu dia a dia, né? 8% apresenta uma dieta estritamente vegetal, com exceção de pescados, ou seja, tirou de sua dieta as outras carnes. E 5% se declararam veganos ou vegetarianos, né? Ou seja, não consomem carne e derivados. Bem, quando perguntados quais os motivos que levaram essas pessoas a reduzir o consumo de produtos de origem animal,
Majoritariamente, 38% das pessoas disseram por motivos de saúde. E aqui incluem-se as alergias, tá? Nós precisamos lembrar, alergias do a proteína do leite, caseína, alergias à proteína do ovo, albumina, intolerância à lactose, certo? Então, questões assim mais severas, vamos colocar nesses termos, né? 35% das pessoas argumentaram ser um custo muito elevado de consumo de carnes de maneira geral. Então, elas buscam também reduzir o consumo por essa razão. 30% apresentam melhorias na digestão quando consomem produtos à base de plantas. 25% buscam, né, redução do colesterol. Sim, pois sabe-se, né, que o colesterol é encontrado nas gorduras de origem animal, manteiga, ovos, carnes, banha, né? E 22% indicam que buscam perder peso, consumo menor de calorias. Então, são dados extremamente importantes para a indústria, né? Para a indústria pensar em estratégias para abarcar esses públicos, correto? Além disso, dados da Mordor Intelligence, que é uma empresa que também que faz consultorias e pesquisas de mercado, mostra que o mercado de comidas e bebidas plant-based no mundo é previsto para crescer 9,28% ao ano até 2029. Quando fala-se em Brasil, e aqui chama atenção para uma outra informação, alimentos, comidas, né, e bebidas gluten-free, ou seja, sem glúten, no Brasil. Há uma estimativa de taxa de crescimento anual composta até 2029 de 10,7%. Ou seja, lembram que a gente falou da questão de saúde? Alergias às proteínas do leite, do ovo, a intolerância à lactose. Aqui também entra uma outra questão de saúde. Problema com glúten, que pode ser desde uma alergia, né, mais branda, até um problema mais severo, como a doença celíaca. Então, se observa uma tendência, né, também do público por consumir produtos sem glúten. Então, a gente já começa a pensar que são vários grupos que a gente precisa ter um olhar de inclusão, né, como indústria de alimentos. E aí é que nós voltamos a falar da nossa ora pronobis. Por quê? Lembram das substâncias mucilaginosas que falamos lá atrás? As babas, como ditas popularmente. Bem, a mucilagem pode ser aproveitada pela indústria de alimentos como um aditivo, tá? Que tipo de aditivo? Espessante, emulsificante e gelificante, tá? Para conferir consistência aos alimentos em substituição aos ovos. Então, essa é a primeira grande informação que temos, tá? Inclusive, já existem alguns estudos mostrando que a mucilagem, que é devido à presença do biopolímero arabinogalactana, em presença de água, adere-se às proteínas e apresentam esse potencial emulsificante, espessante, gelificante, que dá consistência às formulações e de uma maneira muito similar à clara do ovo. Ou seja, pode-se retirar os ovos das formulações sem tanto prejuízo sensorial. Bom, pensando dessa forma, né, o nosso grupo de pesquisa e de extensão vem estudando, né, investigando, desenvolvendo formulações que abarcam esses públicos citados, de uma forma ou de outra. Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês alguns protocolos, algumas formulações que já foram desenvolvidas, alguns trabalhos já estão publicados, outros ainda não. Em primeira mão, vou estar divulgando aqui nesse momento, que utilizam a Ora Pronobis em substituição ao ovo e em alguns produtos veganos e outros também veganos e sem glúten. Tá? Então, vamos iniciar falando sobre este bolo de chocolate, que
partiu-se da receita tradicional e substituiu-se ovo e leite, né, por ora pronobis e água. Então, ele configura uma receita vegana, né, porém com glúten, porque foi utilizada a farinha de trigo. Observem que, vamos falar em medidas caseiras, né? Nós temos açúcar cristal, 1 xícara, uma pitadinha de sal, 2 xícaras de farinha de trigo, 1,3 xícaras de água, meia xícara de óleo de soja, porém, o óleo pode ser substituído por qualquer outra fonte vegetal, então, um óleo de coco, um óleo de girassol, de milho. Folhas de ora pronobis, 4 xícaras. Muito importante eu salientar que são 4 xícaras bem cheias, então você pode até empurrar as folhas, se você quiser, para deixar bem compactado, né? Porque são aproximadamente 100 gramas, né? Bastante folha de ora pronobis. Então, você acaba aumentando o teor de fibras, aumentando o teor de proteínas e mantendo a estrutura, né, do bolo macia e o bolo que cresce, né, que mantém a sua estrutura e a sua textura. Foi utilizado meia xícara de cacau em pó, 100%, e uma colher de sopa de fermento em pó químico. Quero chamar a atenção à textura do bolo. Percebam como ele fica, né? Ele cresce, ele mantém uma textura levemente úmida, então ele não fica seco, não fica quebradiço, e ele fica totalmente gelificado, né? Espesso, porque a ora pronobis tem essa ação de dar a liga, como se diz para o ovo, né? Aqui, em substituição ao ovo, temos a ora pronobis, né? Folhas frescas, tá? Percebam que aqui a gente está falando de folhas de ora pronobis. Folhas frescas. Um outro trabalho que a gente já desenvolveu e publicou também é o de um bolo de cacau vegano e sem glúten. Então, nesse caso, da receita anterior, procedeu-se apenas a substituição da farinha de trigo pelas farinhas sem glúten. Quais são? A farinha de aveia, a farinha de arroz e o polvilho doce, ou fécula de mandioca. Meia xícara de cada. Ah, se você quiser pesar, cuide apenas que as massas não são as mesmas, tá? Meia xícara de farinha de aveia, 70 gramas, farinha de arroz, 85 gramas, e polvilho doce, 55 gramas, tá? Porém, observem como fica o bolo, ele cresce um pouquinho menos, mas ele ainda assim cresce bem, e ele mantém a sua estrutura bem macia, e muito similar ao bolo tradicional de chocolate. Bem interessante também ressaltar, isso é uma percepção que nós tivemos, né, no desenvolvimento das receitas, dos protocolos, é que o bolo que é sem glúten, sensorialmente, ele tem um sabor melhor do que o de trigo, porque o trigo, ele é tão suave de sabor que a ora pronobis acaba aparecendo um pouquinho, vamos assim dizer. Enquanto que neste bolo, você não sente o sabor, a presença da ora pronobis. Você não sente, você sente o cacau, tá bem? Como que se produz esses bolos de chocolate? Independente se você for fazer o de trigo ou de farinha sem glúten, você precisa higienizar as folhas, tá? Em água corrente, como falado anteriormente, e adicionar no liquidificador essas folhas, juntamente com os outros ingredientes úmidos, tá? A água, né? O óleo, os ingredientes úmidos. Importante você triturar muito bem até ver desaparecer esses pedacinhos de ora pronobis. Então, você observa quando é que separa a trituração, quando você não enxerga mais ora pronobis em pedacinhos, tá? Como o cacau é insolúvel em água, é interessante você adicionar aqui no liquidificador após encerrar a trituração da ora pronobis, para que o cacau se solubilize bem na mistura também, tá? Só depois de enxergar, desaparecer os pedacinhos da ora pronobis. As farinhas aqui, ó, estão vendo? As sem glúten são adicionadas e você pode misturar à mão, com fouet mesmo, ou com o auxílio de uma batedeira. Isso é opcional. Lembre-se apenas de adicionar o fermento por último, depois de bater, né? Então, só informar e levar ao forno. Pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Na dúvida, faça o teste do palito e veja se o palito sai limpo. Aí está ótimo, pode retirar do forno.
Bem, eu também vou compartilhar aqui com vocês um protocolo de um bolo de coco com ora pronobis, que também é vegano e sem glúten. Como ele recebe a ora pronobis? Ele fica com um tom meio amarronzado, tá? Então ele vai ser um bolo de coco desconstruído, mas ele lembra bastante a cor, o tom do açúcar mascavo. Então, inclusive, se você quiser substituir, utilizar o açúcar, né, por açúcar mascavo, é totalmente possível, tá? Este protocolo aqui, ele vai ser um pouco diferente, ele vai levar 200 ml de leite de coco, que é uma unidade, né? Uma xícara e meia de água, uma xícara bem cheia de folhas de ora pronobis, 6 colheres de sopa de óleo de coco, podendo ser outro óleo, tá? Uma colher de sopa de vinagre de maçã, 100 gramas de coco ralado sem açúcar, pode ter açúcar também, mas nesse caso, eu sugeriria reduzir a quantidade de açúcar daqui, tá? Adicionar menos do que uma xícara. De outra forma, pode ser uma xícara de açúcar mascavo ou cristal. Como farinhas, 3 xícaras de farinha de arroz e uma xícara de amido de milho. Ah, eu não tenho amido de milho em casa. Usa fécula de mandioca. Pode substituir, tá bem? Uma colher de sopa de fermento químico e pitadinha de sal. Observem como ele fica. Ele fica super macio, né? Essa textura é a ora pronobis que traz para o bolo. O bolo de limão com ora pronobis, ele é vegano, mas ele não é sem glúten, tá? Nós desenvolvemos este bolo até o momento apenas com a farinha de trigo, e eu gostaria de chamar a atenção para essa consistência. Observe, não tem ovo. É simplesmente a presença das folhas de ora pronobis que traz essa consistência aqui, a famosa liga para o bolo, né? Então, como que você pode produzir esse bolo? Com meia xícara de suco de limão, 1/3 de xícara de água, uma xícara bem cheia de folhas de ora pronobis, uma xícara de óleo, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de açúcar mascavo ou cristal, né? E uma colher de sopa de fermento químico, uma pitadinha de sal. Interessante eu mencionar que este bolo de limão é legal de ser produzido com crianças, né? Se você é daquelas pessoas que gosta de levar as crianças para a cozinha, vamos cozinhar, vai passar um tempo de qualidade com ela, né? E incentivando a parte da culinária, isso aqui se torna uma atividade muito lúdica, porque a adição das folhas de ora pronobis frescas confere essa cor verde para o bolo. Então, a criança adora isso, né? E você não precisa estar adicionando nenhum corante. Você está utilizando um produto natural, saudável, que vai tornar o bolo muito mais saudável para essa criança também, né? E a criança vai, né, vai estar ali participando e gostando daquilo, né? Por conta da cor, fica muito bonito, tá? Então, é uma ideia. Bem, é, boa parte do que foi apresentado aqui nessa palestra está relacionado a materiais, formulações e protocolos desenvolvidos num projeto de extensão maior, que chama-se Popularização de Conhecimentos sobre Processamento e Aplicações de Folhas de Ora Pronobis no Preparo de Alimentos, desenvolvido no nosso grupo de pesquisa. Nós ainda temos vários outros protocolos que não foram compartilhados, produtos de panificação, salgados, patês, hambúrgueres veganos, vegetarianos, enfim, várias outras formulações que não estão ainda compartilhadas, mas que estaremos compartilhando no decorrer do ano, né? Seja na forma de artigos, trabalhos em congresso, até mesmo uma cartilha, uma espécie de um livro a gente quer estar produzindo. Porém, se você tiver interesse, né, de receber alguma dessas receitas já compartilhadas, algum dos trabalhos já publicados, por gentileza, envie e-mail, tá? miriamfeiten.mf@gmail.com. Eu posso estar disponibilizando para você. E também sanando dúvidas, interagindo, trocando ideia e até mesmo de parcerias, se for o caso. Queria agradecer muito a sua atenção até aqui. Estou aberta a dialogar. Vamos compartilhar.